Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Eu vou fazer uma análise aqui desta primeira derrota do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O time colorado perdeu para o Náutico 2-0 lá nos Aflitos na noite desta terça-feira. Bem, o Vila não contou com o Dudu, inclusive para mim o Dudu vem sendo o principal jogador do Vila nesta competição, sabe? Especialmente entre os jogadores de linha. É o que tem conseguido manter uma regularidade boa até esse momento, porque vários jogadores no Vila caíram muito de produção, né? Evidentemente que a competição em relação ao Campeonato Goiano ela é de um nível bem mais elevado, e isso naturalmente achata, né, a participação de alguns jogadores, mas tem alguns que eu esperava um pouco mais e que não conseguem render. Mas o Dudu para mim é um jogador que vem correspondendo até agora, e ele fez falta nesse jogo contra o Náutico, especialmente ali para qualificar a saída de bola. O Vila teve muitas dificuldades em sair com a bola. O torcedor colorado que acompanhou o jogo, ele acho que ficou muito nítido o domínio do Náutico, né? O Náutico controlou o Vila durante quase todo o tempo. Teve um amplo domínio no primeiro tempo. No segundo tempo, em alguns momentos ali já caminhando para a reta final, o Vila chegou a conseguir equilibrar o jogo, mas sem levar perigo ao goleiro adversário, e o Náutico já vencia por 1-0 naquele momento, né? O Náutico virou vencendo. O Náutico praticamente, vamos dizer, esperou o Vila não conseguia criar, e no final a equipe pernambucana acabou matando o jogo. Mas para mim, o Vila, nos dois jogos fora de casa, e eu não vou avaliar apenas esse jogo contra o Náutico, o Vila demonstrou muitas dificuldades, né, o time goiano, especialmente para jogar. Porque a questão de você marcar, isso é muito necessário, né? Não tem como você fugir disso. Você vai jogar na Série B, fora de casa, é até natural que você dedique mais tempo a marcar do que a jogar. A questão é que você precisa jogar, né? Hoje os jogos não têm torcida, não tem aquela pressão extra-campo, então basicamente o outro time tem a seu favor o fato de conhecer o campo, conhecer o local, estar mais acostumado a jogar neste local. Mas fora isso, praticamente não existe mais vantagem de jogar dentro de casa. É muito mais uma questão psicológica. E a equipe do Vila não tem jogado, sabe? Quando tem saído ofensivamente, praticamente não existe. Naquele jogo contra o Avaí, o Vila conseguiu uma jogada, né? Encaixou uma jogada e empatou o jogo, né? Aquele gol do Renan Mota, caiu do céu aquele resultado, que o Vila também havia sido dominado pelo Avaí na maior parte do tempo, mas ontem não teve como. O primeiro tempo virou 1-0 para o Náutico, poderia ter virado demais, o Náutico teve condições de definir a partida no primeiro tempo. No início do segundo tempo o Vila tomou um grande sufoco de novo, depois deu uma equilibrada e na reta final o Náutico matou o jogo. Então, para mim, o que é que está faltando para o Vila jogar? Lógico que recai neste momento muitas críticas ao ataque do Vila. E os jogadores do ataque do Vila individualmente, especialmente quando estão de posse da bola, né, quando precisam jogar, eles têm tido atuações muito fracas mesmo. Talvez o único atacante do Vila regular, não está bem, está regular é o Kelvin. Mas o meio campo do Vila caiu muito de produção. Eu acho que o Wagner precisa, assim que o Dudu puder voltar, ele voltar a trabalhar com aquele meio campo com Dudu e Arthur, tentar resgatar aquele meio campo com Dudu e Arthur, dar uma sequência aí para o Renan para ver se esse meio campo engrena. Por que eu cito o meio campo? As críticas caem muito sobre o ataque, mas o meio campo não faz o Vila jogar. O Vila não consegue tirar a bola lá de trás com essa qualidade. Ficou muito previsível marcar o Vila. Você adianta a marcação e o Vila começa a dar balão. Não põe a bola no chão, não faz uma saída de 3, não faz uma saída por uma lateral ou por outra. Então fica só rifando a bola. E aí o adversário, nesses jogos
fora de casa eles ganharam muito mais a segunda bola do que o Vila, e aí o time colorado vai sendo dominado. O adversário domina o jogo até abrir o placar. Depois que abre, e quase que naturalmente, instintivamente, as equipes brasileiras recuam, né, para defender o resultado. Mas isso é muito pouco. O Vila não vejo motivo para desespero, porque o Vila está numa campanha aí de meio de tabela, mas esses ajustes são fundamentais. Porque se o Vila não conseguir fazê-los, a equipe pode entrar numa sequência negativa. E sequência negativa, que eu cito assim, alguns jogos sem vencer. E se você entra em uma sequência negativa no início da competição, você compromete demais o trabalho, porque você praticamente condena a equipe a uma parte da tabela onde é muito difícil trabalhar. A pressão é muito grande, você está ali brigando para sair de zona de rebaixamento, dentro de zona de rebaixamento, isso dificulta demais o trabalho. Então, se o Vila conseguir se manter nessa metade de cima da tabela, onde esteve nessas últimas duas rodadas, é o ideal. Lógico que as outras equipes também querem isso, mas você evita aquela pressão. E para mim, o desafio do Wagner é fazer o meio campo dele voltar a jogar. Pois penso que a partir do momento que o meio campo dele jogar, o Vila vai ter pelo menos mais posse de bola, mais controle do jogo. Não vai ficar sofrendo tanto como tem sofrido nesses jogos fora de Goiânia. Sofreu muito no segundo tempo contra o CSA também, aqui em Aparecida. Então, para mim, estes são os desafios principais do Wagner neste momento. No jogo de ontem, achei que o George foi bem, né, não comprometeu. Gostei muito do zagueiro Renato, acho que é um jogador que ganhou a titularidade no Vila. Quando o Donato voltar, penso que os dois formarão a dupla titular do Vila. Os laterais do Vila marcaram e só, né, muito tímidos no ataque. O Formiga desceu e finalizou uma bola no primeiro tempo, mas muito pouco. O Vila não consegue construir jogadas pelos lados, os laterais descem muito pouco, os atacantes de lado não estão bem, então isso cria um cenário de muita dificuldade. No ataque, o Kelvin foi razoável, Cardoso mal, Fernandinho entrou mal, Enan estava mal, Pedro Júnior, que entrou no lugar dele, também foi mal, Renan Mota também fez uma partida fraca, outro jogador que caiu muito em relação ao Campeonato Goiano, e para mim isso pode ter a ver com aquele pênalti que ele perdeu, o Arthur, ele não foi mais o mesmo depois daquele pênalti que ele desperdiçou contra o Grêmio Anápolis, então isso pode estar afetando o jogador de alguma forma, é preciso conseguir contornar essa situação, porque ele é um dos jogadores de potencial do Vila neste elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bem, gente? Essas foram as minhas principais impressões deste Náutico 2, Vila Nova 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fique à vontade para fazer os seus comentários, critique, elogie, apenas com aquela boa e velha educação. Tenham todos um ótimo restante de semana e até o próximo vídeo.